Mateus 1,23 reproduz a profecia de Isaías 7,14, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Por que Jesus precisou nascer de uma virgem? Esta profecia dita 700 anos antes por Isaías, agora então Mateus, trazendo a verdadeira interpretação dela, um senso pleno, ele diz que a virgem conceberá um menino, e o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Mas a pergunta é, por que Jesus Cristo precisou nascer de uma virgem? Pois bem, em Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou por toda a humanidade, porque todos pecaram. E porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Em certo ponto, Adão é um tipo de Cristo, né? A qual ele tem alguma prefiguração com a anunciação de Cristo. Então, Adão, como o primeiro representante da raça, Jesus também foi um representante não da raça, mas da igreja, dos eleitos. Então, quando nós vemos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que diz que Jesus Cristo é o último Adão, versículo 47 do mesmo capítulo, também diz que Jesus Cristo é o segundo Adão. Então, essa representatividade é muito importante, porque Adão, nós chamamos ele do cabeça federal da raça. Ele representava toda a raça humana. E se ele, então, obedecesse a Deus, ele entraria no estado de glorificação e toda a raça humana, então, seria perfeita e abençoada. Pois bem, ele caiu e agora Deus, no seu propósito, manda um outro Adão, o segundo Adão, o último Adão. Mas Adão nasceu sem pecado e Jesus Cristo da mesma forma. E como Adão foi tentado, também Jesus Cristo da mesma forma. Adão foi tentado num jardim, Jesus Cristo foi tentado num deserto. Então segue-se as mesmas características, mas como toda a raça humana herda o pecado, Jesus Cristo teria que vir sendo um representante legítimo da raça humana, sendo homem, mas mesmo assim ele não poderia ser transmitido o pecado através de uma relação natural e comum. Por isso, então, ele nasce de uma virgem para que, como Adão nasceu do sopro de Deus, ele, da mesma forma, nasceu do sopro do Espírito de Deus. Mas então, tentado, diferente de Adão, ele vence e, representando aqueles que são a igreja, ele vence pelo seu povo. Por isso que agora, quando cremos, somos justificados por esta obra. Não a nossa, mas a obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor.